E é com muito carinho que recebemos aqui nos estúdios da 93 FM, pela primeira vez no estúdio de rádio em Formiga, Dom José Aristeu, bispo diocesano da Diocese de Luz, Padre Marcos Vinícius. Charlotte Pink, minha linda! Tá bem acompanhada? Estou acompanhada, estou abençoada. Abençoado, o mexidão hoje está abençoado. O mexidão está abençoado. Amo. Ao som do rei Roberto Carlos. Gente do céu, uma honra. Charlotte já estava investigando. Dom Aristeu está do lado dela, já vamos chamá-la. Charlotte estava investigando a vida de Dom Aristeu. Charlotte, o que você descobriu do nosso bispo? Gente, eu já descobri um detalhe. Sempre eu falei que tinha que colocar... Gente, pode tocar. É o rapaz que veio trazer o almoço. É o seguinte, gente, eu falei que tinha que colocar um tapete vermelho pro Dom Aristeu. Só que colocaram, foi um rio vermelho pra ele. Ah. Por que Rio Vermelho? Lá em São Gregório, município de Rio Vermelho. Ah, foi onde? Descobriu isso. Segredo. Segundo detalhe, é de julho, de 14 de julho de 52. Isso, acertaram. Ah, gente, tô pesquisando. Você sabe como é que é, né? A Charlotte Pink, né? Filho do nosso querido Nelzinho, que é o Manuel, né? Gomes. Manuel Gomes Pereira. Sim. E a dona Maria Romana Vieira, querida. Eu ia chamar de sogra e sogro, né? Mas agora não dá mais, né? Não pode. Não pode, né? Agora fez sua formação sacerdotal no Seminário de Arquidiocese de Diamantina e foi ordenado sacerdote 13 de outubro de 79. Confere. Então nós temos muita história, muita coisa para contar pra gente, o nosso querido Dom Aristeu. Agora, com muito carinho e muito orgulho, vamos receber o bispo diocesano Dom José Aristeu, bispo da Diocese de Luz. Muito boa tarde, bispo. Boa tarde, boa tarde. Muito agradecido por essa acolhida. Nós que agradecemos. Essa acolhida calorosa e pela essa oportunidade maravilhosa de estar então aqui com você, na 93, Flaviano, com o Padre Marcos Vinícius, com o Carlinhos, fazendo essa conversa... pois espontânea, eu gosto muito dessa popular, dessa conversa assim, informal, muito bom. Quando surgiu o pedido com o Padre Marcos, a gente não queria entrevistar o bispo. A gente queria o bispo para fazer um programa aqui com a gente, para bater um papo, para a gente falar, eu acho que um dia tão especial como hoje, o centenário de Santa Rita... Me desculpem, ouvintes, vocês sabem que eu choro em propaganda da Coca-Cola, talvez isso vá acontecer, a Charlotte já está chorando. Ah, para! E é um dia especial, porque hoje o Santuário de Santa Rita está em festa, a equipe entrou em contato com a gente durante toda essa semana, haverá uma celebração lá às 19 horas, mas antes, às 19h30. Antes terá uma celebração para os acolhidos da Casa Divina Misericórdia. Enfim, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho do centenário. Sim, o centenário da Diocese. Então, esse é o grande tema em pauta, o grande momento assim que vivemos. Então, nossa Diocese, primeiro, meu boa tarde, é o Rádio Ouvinte, desculpe. Boa tarde. Emoção também aqui, me tirando. Hoje, bispo... A gente fica meio confuso. Não, assim. tranquilo. Hoje, bispo, são quantas cidades a Diocese de Luz? Então, deixa eu responder a sua pergunta primeiro, depois em seguida eu respondo. Sim. Então, é um momento muito oportuno nesse tempo que nós estamos vivendo agora e preparando para ele a longo tempo, porque a nossa Diocese de Luz está completando 100 anos de criação. Gente, é o centenário. Centenário, 100 anos de criação. E com uma história muito rica, muito bonita. Então, há algum tempo nós temos caminhado, nos preparando, com muitos trabalhos, muitas equipes, muitas reuniões. O Padre Marcos Vinícius, que está aqui, por exemplo, ele é dessa equipe de centenário, está preparando para fazer uma bela revista para nós, que vai deixar um documentário maravilhoso do passado, do presente, com fotos, artigos. Essa pergunta que você me fez, por exemplo, vai estar na revista, em folha, para ser entregue. E o grande dia do encontro, né, Padre Marcos, é no dia 8 de julho. Então, portanto, está aí.
Dia 8 de julho 8 de julho, lá em Luz, uma grande celebração do momento mais festivo da Diocese. Mas não é o único momento, vai continuar, inclusive, a celebração até dezembro. Sim. Então, 8 de julho é a data de mesmo quando foi criada a Diocese de Luz. E muita gente se inscrevendo, milhares de pessoas, viu? Milhares de pessoas, Flaviano, que já estão se inscrevendo. Vem o Núncio, vem Dom Valmoro, metropolita, muitos bispos, centenas de padres e milhares de pessoas que vêm das paróquias para essa grande celebração. Uma festa que não dá para perder. Padre Marcos, boa tarde. Boa tarde, Flaviano. Boa tarde, Carlinhos. Hoje Carlinhos. não! Boa tarde, rádio ouvintes da Rádio 93 FM. Só para completar aí o que o Núncio disse, né? Que eu comentei isso, nós estamos encerrando também, né? Domingo, sábado foi o encerramento da visita de São Rafael aqui em Formiga, na cidade de Formiga. Ele terminou a peregrinação na paróquia São Geraldo por causa do centenário da Diocese. Ele ficou aí praticamente mais de um mês, né? São Rafael, né? Passando pelas 7 paróquias de Formiga. E nas celebrações eu disse que o Núncio Apostólico estaria aqui na nossa Diocese, né? E o pessoal ficou surpreso, né? Algumas pessoas da igreja ficou surpreso, né? Para quem não sabe, o Núncio Apostólico é o primeiro representante do Papa no Brasil, né, Dona Esteu? Então, ele ele já tinha sido convidado, inclusive, para o aniversário de uma outra diocese, arquidiocese, né? E vai marcar presença aqui na Diocese de Luz. Então, nós vamos ter o representante do Papa nas celebrações do centenário da Diocese, o Núncio Apostólico. Vai presidir a celebração da Santa Missa no dia 8 de julho, né? 10 da manhã. Então, é muita coisa. E a programação do 8 de julho também está muito extensa. Tem a celebração, depois tem o show do grupo Ir ao Povo, né? Que é o grupo que cantava com o Padre Zezinho, né? Então, vai ser uma celebração muito bonita e várias outras celebrações. No decorrer do programa, nós vamos contar algumas curiosidades também. Eu acho interessante contar aquilo que a gente estava conversando na reunião de manhã, Dona Esteu, sobre a história do Ministério da Eucaristia, que é um dado importante que talvez muita gente não sabe, né? Mas a gente vai depois contar, eu quero que o bispo depois conte essa história para nós. Anota aí, Flaviano. Flaviano está procurando um papelzinho aqui para anotar aqui, né? Ministério da Eucaristia, para o Dona Esteu contar essa curiosidade aí para nós, da nossa diocese. O senhor falou sobre o centenário, eu tinha feito a pergunta sobre quantas cidades, sim. Sobre esse evento no dia 8 de julho, quem quiser participar tem que agendar antes, que eu imagino que vai ser um evento, um acontecido. Tem de agendar na paróquia, inclusive. Tem de agendar. As paróquias estão organizando ônibus, excursões, que eu estou chamando de peregrinação. Que é nesse ambiente que nós estamos, é peregrinação. Sim. Nós já temos muita gente inscrita já, e até pela razão seguinte, nós temos de saber, para fazer um pouco a logística de como acolher, queremos acolher bem. Então, eu falei de paróquia organizando ônibus, mas se alguém, suponhamos, você pega o seu carro e quer ir, você é convidado, o convite é para todo mundo, mas precisa inscrever. Se quiser chegar lá até almoço, ter o que beber, ser acolhido, a gente precisa ter ideia de quanto nós temos de preparar de comida para todo mundo. Sim. Então, isso que eu estou pedindo. Então, todo mundo que vai tem telefones que pode acessar direto lá na pastoral, na Diamantino, perdão, na sede, né, Luz, quanto... o melhor também é avisando a paróquia avisa lá. Sim. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a história do Ministério da Eucaristia? Já podemos falar? E o pessoal pode mandar perguntas, está chegando algumas. Sim. Padre Hildo está ouvindo a gente na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Padre Marcelo Reis, na paróquia São Vicente Ferre, está ouvindo a gente. Fernandinho da Galera, Osmar Vaz, Alisson Ribeiro, tá ouvindo a gente, o Jaderson, secretário... Padre Cleuber, que tá pra vir, Padre Cleuber viu? também vai vir, né? Pode mandar um abraço para eles então e agradecer. Pode, fica à vontade. Essa sintonia, que maravilha. Muito obrigado. Eu creio que muita gente está ouvindo, porque eu vi você fazendo propaganda. Sim. E eu estava sendo esperado, fizeram uma bela propaganda pela internet. Então, um abraço e obrigado a todos que estão em sintonia nessa conversa.
Eu já suei frio, eu já fui no banheiro, eu já abracei a Charlotte. Nós já rezamos antes de começar o programa, eu e a Charlotte, que aconteceu só no dia da estreia. Depois hoje eu descobri o tanto que nós estamos sem vergonha, rezando pouco. Tem que rezar mais, eu te falei. Vamos passar a rezar mais. E eu não sei medir, falar o que estou sentindo nesse momento dessa entrevista. Mas vamos para um rápido intervalo, vamos faturar e daqui a pouquinho a gente volta mais com o Bispo Dom José Aristeu, ao som de Padre Fábio de Melo, nos estúdios Dom José Aristeu, Bispo Diocesano da Diocese de Luz, Padre Marcos Vinícius e, como nem tudo é perfeito, Charlotte Pink também aqui com a gente. A gente estava conversando fora do ar aqui, eu estou cada vez mais impressionado. O Bispo é muito cabeça aberta, muito gente boa, muito sensato. E a gente riu bastante, a gente brincou e ele abraçando algumas causas de formiga. E a Charlotte voltou agora, antes dele falar sobre o Ministério da Eucaristia, a Charlotte tem algumas perguntas sobre a Casa Divina Misericórdia, que daqui a pouquinho ele vai conhecer. Os acolhidos estão aguardando ansiosamente. Eu não tenho problema com isso, eu sou um filho da Casa Divina Misericórdia, eu passei por lá, fiquei acolhido lá para cuidar da minha dependência química. É uma luta diária, constante. Belo testemunho esse seu. Belo testemunho. Hoje eu abraço essa causa. É tão bom assumir sua realidade. Quem não assume não transforma, né? Verdade. Não transforma a própria vida. E hoje eu sou um eterno grato à Casa Divina Misericórdia, ao Padre Aurélio. E o pessoal mandando lá da... Acabamos de falar aqui agora do último Café na Fábrica, que tivemos na Almeida Confecções, que deu uma parada por enquanto, né? A Patrícia da Almeida Confecções está ouvindo. Ela é evangélica, mas ela lembra de uma coisa que o Padre Marcos falou. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Está parabenizando a entrevista do Bispo e da gente aqui no estúdio. Lembrando que o Padre Marcos falou, o que nos une é bem maior do que o que nos separa. Agora, Charlotte, fique à vontade com o Bispo. Não, é porque eu fiquei tão assim entusiasmada, porque você tava dando aquela pressão, todo mundo dando aquela pressão. Ah, é o Dom Aristeu que tá aqui, é o Dom Aristeu. Nossa, cuidado com o que você vai falar, Charlotte. E nós já... O Padre Marcos falou que se for afastado, a culpa é sua, viu? Não, primeiro eu já falei porque falaram que tinha que beijar o anel do Dom Aristeu, né? Aí o Dom Aristeu já me falou, você não vai achar meu anel. Eu falei, maravilhoso. Ele já chegou descontraído, mais que nunca. E eu tô com uma coisa assim maravilhosa, que é o seguinte, eu não participei do CADIM, né? Como é que fala? Casa Divina Misericórdia, CADIM. Mas hoje o Flaviano tá me levando lá para participar, para conhecer mais. E é uma coisa tão divina que... O senhor tá vindo pela primeira vez conhecer a Casa Divina Misericórdia? Nunca deu oportunidade, sempre quis. O que eu ia perguntar é se tem outras casas de Divinas Misericórdias. Sim. Regradas, né? Administradas pelas igrejas, se tem isso em várias, né? Pelo menos na sua região. Sim. A sua pergunta aqui já me lembro, por exemplo, de 4 paróquias, comunidades que levam esse trabalho também com grande esforço, ousadia e coragem. Então, a paróquia é em Bom Despacho, a paróquia São José que começou, mas hoje já está muito maior do que a só São José. Temos lá, em Morada Nova de Minas, dos padres orionitas, um trabalho já, bela história, grande. Temos também em Lagoa da Prata, o Padre Marcos Vinícius conhece bem, já como pároco, que foi lá na última paróquia, fez atendimento, terminou no seu até a responsabilidade, né? Estamos só aí. E essa que hoje vamos visitar. E é com grande alegria. Creio que tem uma outra, mas em Piuí tem também, certo? E tem também em Bambuí. Bambuí, sim. Agora vamos à história. Qual a curiosidade do Ministério da Eucaristia que o Padre Marcos falou? Como surgiu? Sim, porque hoje é tão normal, né? Ter os leigos nas paróquias, já faz parte da estrutura das paróquias, tão normal. Mas no começo não era tão normal assim. Quando iniciou isto, pois iniciou aqui na Diocese de Luz. Um padre
estava acontecendo o Concílio Vaticano II, que é aquela grande última reunião que foi promovida na época do Papa Paulo VI, João XXIII começou, nos anos 62, 65. Segundo Concílio Vaticano. Exato. Então, um padre comunicou-se mandou uma carta para Dom Bechó, dizendo, olha, não tem jeito de o senhor pedir o Papa aí para os leigos, ajudar a dar a comunhão, levar a comunhão para os enfermos, porque eu estou aqui meio-dia, 1h, não pude ainda nem tomar café, porque tinha tanta gente para levar a comunhão, e eu tenho minhas celebrações, também as missas eram só até o meio-dia, e eu não dei conta. Conversa aí, pede. Bom, então, ele disse, Dom Bechó, como sempre, de muita iniciativa, e é muito aberto, acolheu, falou, então, me dá esse escrito que eu vou apresentar aqui durante o concílio. E, de fato, apresentou o pedido. E aconteceu. Primeiro acharam estranhíssimo, coisa de loucura. Acharam que ele não estava passando bem, que tinha de ir para o psiquiatra. Tinha ficado doido. Endoidou. E depois de um dia refletindo, quando viram no segundo dia, falou, o Espírito trabalha, né? Falou, espera aí. Manda isso, então. Toca para frente essa pergunta aí, quem sabe. Vamos ver no que dá. Deu. E foi onde ele, então, mandou direto para o Papa, e o Papa viu como luz do Espírito e autorizou. E daqui começou a experiência, primeiro com homens só, senhores casados, homens, depois ampliou mais essa experiência para solteiros, e depois deu no que deu, hoje não é, Padre Marcos? Só para destacar bem, né, Dona Seu, os 10 primeiros ministros da Eucaristia do mundo são da Diocese de Luz. Sério? Sério. Por isso que eu pedi o bispo para contar essa curiosidade. Tudo começou com a gente. Tudo começou aqui. Inclusive, tinha um de formiga. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas tinha um de formiga. Um de Luz, professor Guglielmo Netti, né? E outros que a gente não lembra o nome, né? Mas os primeiros 10 ministros extraordinários da Sagrada Comunhão do mundo são daqui da Diocese de Luz. Agora saindo um pouquinho, a Alexandra tá mandando pra gente aqui, lindeza de vocês, te amo mais do que nunca. Deus continua abençoando sua vida poderosamente. Falando do mexidão aqui, perguntando sobre Dom Aristeu. Nós falamos aqui que o Padre Marcos disse que falando de evangélicos, né, a Patrícia até que se manifestou evangélica, o que nos une é muito mais forte que o que nos separam. Sim. Hoje, a Igreja Católica tem um papel um pouco diferente, talvez não a Igreja Católica, eu acho que os leigos, os fiéis mudaram um pouco, até por falta de conhecimento que era antigamente, que inclusive São Padre Pio, eu citei isso na entrevista com o Padre Marcos, vou citar de novo, né? Falava que se você deixou a igreja por alguém ou alguma coisa, você nunca esteve nela por Jesus. E muita gente às vezes muda de religião, claro que sem querer falar mal de nenhuma. Minha mãe é evangélica, minha namorada é evangélica. Eu sou católico. Mas hoje a igreja assume um papel, a gente tem a renovação carismática, que é mais quente, né? Mais fervorosa, e assume um papel um pouco diferente, como na fábrica lá o Padre Marcos, na hora de fazer a oração, ele perguntou, todo mundo aqui é católico? Não, alguns são evangélicos, e ele fez uma oração ecumênica. E hoje o papel da igreja é abraçar o mundo. O Papa Francisco deixa muito claro, né? Com toda certeza, sim. E a relação hoje da Diocese de Luz com religiões, com essa disputa que existia antigamente, principalmente no início dos anos 90, existia uma briga e existe em alguns outros países, graças a Deus, no Brasil não, a posição da Diocese de Luz, abraçar realmente o mundo, e existe possibilidade de alguns eventos ecumênicos, já aconteceu? Sim, então nós, em geral, da Igreja Católica, nos bispos, há muitos anos, há muitas décadas, incluímos no nosso esquema, no nosso plano de ação, uma das 6 dimensões, quando a gente organizava nosso ser igreja, nossas paróquias, nossas dioceses, já havia uma dimensão que se chamava ecumênico, de diálogo religioso e ecumênico, porque nós queríamos ser, incrementar e criar esse diálogo, essa comunhão, para servir justamente a esse diálogo, essa abertura, essa acolhida a todos.
Então é bom que vocês saibam, inclusive, que a palavra evangélico e não crente, não protestante, foi cunhada por nós. Sim. Para justamente em respeito aos irmãos que pensam diferente. Talvez nem eles mesmos saibam disso. Eu tenho a informar que chamá-los de evangélicos é uma forma nossa de carinhosa de não agredir, de não falar que está separado, que é com outros nomes, que seria, portanto, a nossa atitude é a mais carinhosa, mais aberta e desejosa de criar esses momentos, esses diálogos e esses encontros. Mas, na verdade, na prática, às vezes eles são um pouco difíceis de acontecer como nós almejamos. Talvez por falta de criatividade, de mais iniciativa, é verdade? Iniciativa. Exatamente, talvez. Mas, por exemplo, nós temos uma semana que passou agora, durante da Ascensão até o Pentecostes, em que nós recomendamos, orientamos para que nas paróquias se façamos a oração, a semana pela unidade dos cristãos. Porque para nós, sinceramente, é a maior dor do coração. Se você falava que quem tem algo maior que nos une, esse algo maior é Jesus Cristo. Agora, nós todos confessamos o mesmo nome, a mesma fé, e acreditar ter Jesus Cristo, e, no entanto, na hora de nos reunir, a gente se reúne em igrejas diferentes, separadamente. Eu sei, são feridas da história. E se você quiser saber, são muitos motivos. O ser humano é muito complexo. Entra a política, entra a economia, assuntos econômicos, que vão, às vezes, gerando fatos, eventos, acontecimentos, desencontros, e que vai virando história e vai ficando cada vez mais difícil de aproximar. Isso gera até boatos, né? Outro dia eu estava lendo sobre a Inquisição. A Igreja Católica absolveu Joana d'Arc. Ela não condenou Joana d'Arc. Certo. A Igreja Católica é santa. É santa. A Igreja Católica, muita gente culpa pela Inquisição. Sim. E não tem culpa nenhuma. O Holocausto eu não sei, é outra história, são outros fatos e, como o senhor disse, é o ser humano. Onde Exatamente. tem ser humano tem problema. Exatamente. Até porque nós estamos encaminhada o corpo de Cristo está se formando. Temos 2.000 anos só de Páscoa e quantos milhões de anos pela frente. Justamente. E nós nos educamos um pouco... Gradativamente. Então, não sou absolutamente negativista. Eu acho que a caminhada está se fazendo. A palavra de Jesus, que nós vamos ser uma família só, e já somos, é certo. Então, eu pessoalmente, os padres também pensam do mesmo jeito. Nós não somos pastores só dos católicos, só da comunidade que está ali. Não, de todos. Estamos a serviço de todos. E o corpo de Cristo é formado por todos esses que fazem o bem, mesmo que creem diferente, que acreditam diferente. Todo mundo faz parte da mesma família. Agora, a questão é saber se reconhecer, dialogar, chegar lá. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque, primeiro, a maioria já foram batizados no mesmo batismo. Mesmo se o nega por razão A ou B, mas não tem jeito de apagar o que já está feito. Não tem jeito. Então, na verdade, somos uma grande família que crê diferente, que caminha por caminhos diferentes para o mesmo exemplo, a Missão Marta e Maria. Missão Marta e Maria. A Missão Marta e Maria do nosso querido Zequinha, que toda terça-feira ele sai, colhe, né, dá cestas básicas para muitas famílias que precisam, ainda dá uma sopa até para quem mora em rua. E com isso, o que acontece? Além de ser os católicos que ajudam, tem muito protestante, tem muito evangélicos, né? Digo, de outras igrejas, de outros segmentos, que né? Que participam em ajudar. Então é uma coisa muito bonita, como o Tatame do Bem, que é uma coisa que pega de várias religiões, de vários segmentos, não tem cor, não tem preconceito. Então a união faz a força, não é assim que se falam? Então eu acho que não pode ter esse preconceito, essa inveja de querer ser o maior, o melhor. Eu acho que Deus é um só. O evangelho de hoje, da celebração de hoje, nós vamos celebrar lá, são os discípulos discutindo quem é o maior, né? E Jesus diz, quem quer ser o maior, seja o menor de todos e sirva a todos, né? Então a gente tenta fazer isso, apesar dos nossos percalços, apesar das nossas fraquezas, a gente, como igreja católica, né, a gente tenta fazer isso. Ser o menor é muito fraco. E servir a todos, né? E o que o bispo falou, né?
uma das missões da igreja é rezar pelo mundo, né? Uhum. E Papa Francisco tem batido muito nessa tecla. E na hora de rezar, a gente não reza só pelos católicos, a gente reza pelo mundo mesmo, reza pelos evangélicos, reza pela humanidade toda, por não cristãos, né? Na Sexta-feira da Paixão, a nossa celebração às 15h, que é o momento da cruz de Cristo, também tem um momento que chama oração universal. Então a gente reza pelo Papa, pela Igreja, mas depois começa a rezar pelo mundo, pelos governantes, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo e pelos que não creem em Deus, inclusive. A gente reza até por aqueles que não creem em Deus. Mas já viu história? É rito da oração. Mas já viu história que eles falam quando tem pessoas que são ateus, né? Mas na hora que o avião tá caindo, oh meu Deus, me ajuda. Na hora que o cachorro vai, oh meu Deus. É verdade. Dando aperto, a fé aparece, né? Isso. Fica no pano no fundo. Olha, é meu Deus e Nossa Senhora também. O mineiro, qualquer mineiro, a hora que o trem aperta, ô Nossa Senhora, me ajuda. Nossa Senhora do céu, ai meu Deus. Mas isso que a Charlotte falou é verdade. A gente vai olhar... tanto na religião quanto na história, como Don Quixote lutava contra moinhos de ventos, a gente tem... Eu acho que não dá para falar mal de Chico Xavier, João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, que eu sou fã dele, admiro muito. Sim, sim, Nós sim. somos. E chegou uma pergunta aqui de ouvinte. Sim. Flaviano, quero fazer uma pergunta, não sei se é conveniente, a Alexandra. Mas qual procedimento deve ser tomado? Eu que sou desastrado, isso deve acontecer muito, vai acontecer comigo algum dia, nunca aconteceu. Qual procedimento deve se tomar se acontecer da pessoa deixar a hóstia cair no chão durante a comunhão, a hóstia consagrada? Uma curiosidade, nunca pensei nisso. Eu nunca deixei, eu tomo todo cuidado do mundo, até porque eu já sou desastrado por natureza, eu trombo em porta fechada. Sim. Se ela deixa a hóstia cair, ela apanhe, entendeu? Ela apanhe, vai ao chão, pega e devolve. Aí fica a opção da pessoa. Quando eu estou distribuindo a comunhão, sabe o que eu faço? Eu pego eu mesmo e comungo aquela hóstia. Na hora, eu não boto ela para... Sim. Alguém fala, teve um micóbio. Eu falei, Jesus não tem micóbio nenhum. Eu faço isso. E aconselho, se a pessoa, se já estava na mão dela, foi da mão dela que caiu, ela pode respeitosamente pegar. Vai falar, mas como é que ela vai pegar? Mas ela recebeu justamente na mão? Ou vai comungar? Então, não tem nenhum problema. Se uma coisa está ali no chão há muito tempo, ele pode ser uma coisa que cai rapidamente, lá no caso é uma partícula tão fininha, não vejo nenhum problema. Ou então, o que é mais prático, ela toma e entregue para o padre, ele saberá o que fazer. Devolve. Sim. Agora me despertou uma curiosidade. No meu caso, por exemplo, eu não bebo nada de álcool, não posso. E existem alguns momentos, que eu não sei quais são, que você, durante a comunhão, o padre molha a hóstia no vinho. Eu não posso com nada de álcool. Uhum. Eu sou um doente. Sim. O que fazer nesse momento? Eu aviso o padre? Não posso. Avisa. A melhor maneira é avisar o padre. Sim. Uma curiosidade, em Guatama acontecia o contrário, Flaviano. Tinha uma senhora lá que não podia com glúten. E aí... O Padre Batista, quando eu estava fazendo o estágio pastoral lá em 2007, 2008, 2009, eu era seminarista ainda, o Padre Batista colocava uma xicrinha com vinho para consagrar o vinho só para ela tomar o vinho. Ela não podia tomar a hóstia por causa ela tinha uma alergia e alta, não é só um pouquinho, né? Porque a hóstia é muito pouco o glúten dela, né? Mas a alergia dela era muito severa, então ela não podia de jeito nenhum tomar a hóstia consagrada. Então ela tomava o vinho, o vinho. Uma outra curiosidade que estou recebendo aqui do Roberto Porto. O vinho, hoje a ciência fala muito sobre... Eu estou interpretando um pouquinho as perguntas que elas chegam muito formal. A ciência explica muita coisa, como no furar Jesus, o sangue e água que saiu foi um soro produzido pelo coração por excesso de estresse. E muita gente já fala, mas o vinho perde sua propriedade porque ele se transforma no sangue de Cristo. Mas Cristo não faz nada na terra sem o homem, né? Ele precisa do homem. Então, por exemplo, como alcoólatra, eu não posso tomar do vinho. Não é aconselhável. Certo. O vinho tem álcool.
Não é porque ele foi consagrado que ele deixou de ter álcool, álcool, não, exatamente. Pode ser uma desculpa para tomar uma cachaça também, né? Às vezes a pessoa usa isso como desculpa. Vamos dar uma faturada e já a gente volta com mais perguntas? Só uma pergunta Sim. aqui, que é uma coisa de oração. É uma coisa assim que me ajudou muito. Eu estava em São Paulo, fui criado pelos meus avós. Fui tentar morar em São Paulo, aquela coisa de adolescente. Eu vou pra capital, Importante. E lá eu muito sozinho, sem família, sem religião, muito sozinho. Sim. E eu trabalhava num shopping, numa pizzaria, e um pastor, que era gerente lá, mas muito cabeça aberta, me ensinou a conversar com Deus. Ele ainda falava assim, você não precisa falar Deus, Jesus, pode falar, ô camarada, ô negão, ô amigão, ô minha paixão. Te ensinou a rezar. Aí me ensinou a rezar e a conversar, foi onde que eu abri minha cabeça. E muitas vezes eu gosto muito de ir na igreja, às vezes sem a missa, ir na igreja e conversar com ele. E eu mesmo lá me confesso com ele ao conversar. Isso está certo ou eu deveria me confessar apenas com o padre? Olha, as duas coisas. As duas coisas, exatamente. A gente sabe a hora que precisa, não é verdade? Eu não tenho vergonha de padre, já me confessei. Tem a hora que você sabe que você precisa de... Não é só absolvição, você precisa de uma palavra, precisa de entender um pouco a sua vida, clarear os passos a serem dados. Precisa mesmo de partilhar aquilo que está acontecendo, ou que te fere, ou que te magoou, a sua fraqueza que está te dominando. Então, há uma sabedoria psicológica humana, como aquele que mais conhece o coração humano, o próprio Cristo, né? Então, quando as pessoas vinham falar com ele deixava que elas falassem. Então, a confissão tem esse aspecto também. Mas, isso que você disse, a oração de pedido de perdão, ela é fundamental, importantíssima, porque ela é que revela a sua fé, revela a sua ligação pessoal com Deus. Até se você não tiver essa fé capaz de falar com Deus, de dirigir-se a Ele com as suas palavras, que você seja capaz, e a sua linguagem de jovem, como você há pouco testemunhou, que bonito. Então, isso significa a sua oração pessoal. E essa oração pessoal, ela não tem fórmula, ela não tem palavras, às vezes até o silêncio, ela é importantíssima. É a iniciativa que expressa a sua fé mais profunda. Para mim, é ela que revela o nível mesmo da sua intimidade, da sua ligação com Deus. Se você a tem, você vai ser capaz de saber que tem hora que você tem de se confessar, que precisa ir até o padre, etc. Eu já salvei até casamento com essa técnica. Sim, sim. Uma vez uma pessoa me parou e falou, tô largando da minha esposa, que não sei o quê, eu preciso só um minutinho seu, Carlinhos. Só um minutinho, que eu ouço muito, dá uns conselhos muito bons. Sim. Já passei por muitas coisas, muitas dificuldades, muitos erros. Aí eu escutei e falei, ó, tem uma solução para você. Você com a sua esposa, já que você quer largar dela, eu tenho uma solução para você. Você tem um minutinho para mim? Não, Carlinhos, mas eu tenho que ir embora. Não, você vai ter um minutinho para mim. Se eu tive 10 minutos para você, você não pode ter um para mim? Ele falou, posso. E foi aqui no centro, tomando um café. Certo. Eu saí daqui e levei ele para a igreja. Chegou na igreja e falei assim, agora você vai conversar com ele. Você já conversou comigo, agora conversa com ele e vê se é isso mesmo que ele quer para você. E eu tenho que ir ali no escritório, daqui meia hora eu tô voltando. Sim. Aí eu saí, fiz o meu trabalho, voltei, ele estava do lado de fora, rindo, sorrindo, olhando para mim. Falou, cara, obrigado, você fez tudo por mim. Então, eu falei, eu não, quem fez foi lá em cima. Sim, sim. Ele que me mandou aqui para você. Então, muitos amigos eu pego e ensino isso para eles também. Importante. Essa conversa que às vezes eles não têm com ele lá em cima. Essa é a verdadeira oração. A gente pensa que oração é quando você pega um texto formalizado e repete as palavras, que ele é mágico. Não. A oração vem do coração, brota da nossa postura, da nossa atitude. E claro que você pode usar também a oração, as palavras, contanto que não seja essas palavras, que ela te ajude a fazer uma verdadeira experiência de encontro com aquele... Intimidade. Intimidade com aquele a quem você está se dirigindo. Eu estou vendo duas coisas inéditas aqui.
Pela primeira vez no estúdio de rádio em Formiga, Dom Aristeu. E pela primeira vez no estúdio de rádio, o Carlinhos. A Charlotte não veio. Está só o Carlinhos aqui, gente. Hoje, o falando de coisa, já fez milagre. Falando de oração, dando testemunho do que fica bem guardadinho no coração, né? Mesmo na brincadeira, na descontração, saber que ele é capaz de coisas muito sérias e muito misteriosas com Deus. Eu conheço esse cara. E ensinar os outros. Eu conheço esse cara há 25 anos. Sai pra lá. Hoje é eu. Só um pouquinho, sai pra lá. Charlotte, sai pra lá, só um pouquinho. Carlinhos, vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta pra gente falar sobre a infância de Dom Aristeu. Ah, mas eu tenho... A vida de Dom Aristeu, o que ele gostava, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de beber, como foi a infância brincando. Ele era de família rica, milionária. Como é que chama aquele padre que já faleceu e eu era apaixonado com ele? Eu não sei. Me perdoe por esquecer o nome dele, era da Canção Nova. Padre Léo. Padre Léo conta que uma vez tinha maconha dentro da Bíblia dele. Ele tinha uma namorada. Não, porque antes dele decidir que ele ia ser padre, antes dele entrar no seminário, ele era um jovem, uma pessoa normal. Andava com uma Bíblia, fumava uns pitinhos de maconha. Tinha uma namorada. Não era normal, né? Não era normal. Aí, de um dia pra noite, ele cismou, acho que Deus mandou a mensagem pra ele no coração. Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tirou, jogou a maconha fora, foi lá, terminou o namoro dele e foi ser um seminarista. No próximo bloco. Vamos faturar e no próximo bloco a gente volta com algumas perguntas para Dom Aristeu e... Agora, 1h21, já a gente volta. Já nós volta. 93, é daqui, é de Formiga, uai! Muito bem, de volta com o Mexidão de hoje, que está aparecendo no programa do Luizinho, Manhã Renovada. Mas hoje estamos abençoados. Olha só. Mas já que você falou Luizinho, eu vou te cortar. Então corte. Eu quero que o senhor mande um abraço muito especial, porque as coisas mais divinas que esse Luizinho faz pelo católico, pelos Renovação Carismática Católica. É fantástica, é linda. Ele já me abençoou tantas vezes aqui. E muitos outros também. Eu queria que o senhor mandasse, vou até gravar aqui, uma mensagem pro Luizinho de Paula, aqui da rádio. Sim. Perfeitamente. Então, acabamos de ouvir o testemunho aqui do Carlinhos, vulgarmente Charlotte. Só aqui na rádio, claro, né? Até quero saber por que dessa... Acha, né? Não sei. Que seja homenagem a Charlotte Joaquina, da História do Brasil. Pode ser. Pode. Então, ele é, porventura, ele é devoto da monarquia? Eu acho que sim. Sim. Bom, deixamos a brincadeira de lado. Então, o Luizinho de Paula. O Luizinho de Paula, para você um abraço, porque você faz o bem. E o nosso amigo Carlinhos aqui agradece pela sua intercessão, pelo seu testemunho, pela sua palavra. Significa que você faz o bem. Deus te abençoe e o Espírito continue a iluminar você para fazer o bem, para evangelizar. Dá testemunho do Senhor. Luizinho de Paula e o programa Manhã Renovada todas as manhãs aqui na 93. Renovação Carismática Católica. 93 é de Formiga, é daqui, uai. Depois, no final do programa, nós temos que falar um assunto sério que você tá caladinho o tempo todo, não contou pra ninguém e eu vou contar. No finalzinho eu vou contar. Então tá, pode falar. Olha só, primeiro eu quero fazer uma pergunta pro Bispo. Bispo, o senhor, na infância, o que o senhor gostava? Não é hora de me ligar não, Alexandre. Manda no WhatsApp que é mais fácil, né? Agora não falha. Chupa! A infância do senhor, o que o senhor gostava de fazer? Olha, minha infância foi rural. Que gostosura. Tirar leite. No interior, mexer com as criações, tirar leite, buscar os animais no pasto, brigar com as vacas paridas de novo, trazer no curral, qualquer uma dificuldade, lutando com elas e vencia. Eu comecei minha luta foi lá na zona rural. Antigamente... Eu ia perguntar se ele roubava jabuticaba, então não, porque em zona rural já tinha tudo lá, né? Mas às vezes a do vizinho era maior, né? Quer dizer que ele foi criado numa zona, então. Quer dizer que ele foi criado numa zona. Zona rural. Zona rural. Com certeza. Comunidade. São Gregório, você citou aí há pouco no começo. Né? Município de Rio Vermelho. Município de Rio Vermelho. É perto de onde, Bispo? Isso fica... Passagem do Vale do Jequitinhonha para o Vale do Rio Doce. As águas que nascem lá vão para o ex-Rio Doce, porque agora virou Rio Azedo, Rio Acabado, né? É Rio Morto, né?
Com quantos anos o senhor entrou no seminário? Eu entrei no seminário com 16 anos. 16 anos. 16 anos. 15 para 16, sim. Agora a pergunta, dessa vez não vai ser a Charlotte, vai ser eu. Diga. Se o senhor for ficar bravo. Não. Antes do seminário, teve namorada? Antes de se ordenar, padre? Antes de me ordenar padre. Se eu tive namorada? Responde não. se quiser. Não teve? Não, namorada não. Então Não só quer rolo. dizer que eu não tive interesse pelas meninas, Ah, achar as meninas Bonita. interessantes, Padre Max bonitas, balançar um pouco, né? Evidente. Charlotte tá entrando. Eu não nasci vacinado e nem sou até hoje. Justamente. E como nenhum padre é. O porquê dessa pergunta? Essa é uma opção que a gente faz por causa de uma causa que vale Vocação, a pena. né? Exatamente. O porquê dessa pergunta? Muita gente acha que padre, bispo, cardeal, papa é um ser de outro mundo. Vem com a entrada Que a gente MP3, é de cera. de cera, justamente. de É um ser ferro. humano normal. Exatamente. E simplesmente teve uma vocação e um chamado O divino chamado, sim. para essa profissão Exato. que é muito linda. E como o chamado foi forte, a gente faz a opção e conta com a graça de Deus. Conta né? com a graça de Deus. E a mesma luta, talvez não as mesmas, né, mas parecidas às lutas que um casal tem que fazer na sua vida diária para manter o casamento, se manter fiel um ao outro, com a dificuldade dos filhos, o padre, o bispo tem que ter essas lutas também para se manter firme na vocação, com os filhos que são os paroquianos, que tem um filho que corre mais que outro, tem um filho que faz uma arte maior do que outro, então as lutas são basicamente as mesmas, é uma vocação, como a vocação de casado, como a vocação que nós temos na igreja do ministro Eucaristia, de quem conduz a celebração, de quem cuida de uma pastoral. Então a gente tem que lutar constantemente, diariamente, né? Rezar constantemente, diariamente, né? A luta de todo cristão. Aproveita e manda um abraço aí pro nosso querido Ronaldo. O Ronaldo atleticano enjoado que me implicou esse final de semana inteiro, porque o Cruzeiro com o time reserva, com um a menos, perdeu de 1-0 desse timinho aí, porque Viu, hoje Ronaldo? vai jogar com um time grande. Hoje nós vamos jogar com um time grande. Então, Ronaldo, um abraço pra você, um abraço pra Ana Paula, pros meninos, viu? Obrigado pela ajuda aí. Cruzeiro é mais duro. Chupa, Ronaldo. E o bispo é cruzeirense, viu? Ah, ótimo. Eu vou reservar o silêncio. Atleticano. Já mandou um obrigado, ó. Um assunto agora, que talvez seja um pouco polêmico. Há um tempo atrás, eu acho que hoje está meio apagado esse assunto, mas o pessoal estava questionando muito sobre o celibato, o voto de castidade. Eu não quero a opinião do Vaticano, da Diocese, eu quero a opinião do Dom José Aristeu sobre o celibato e o voto de castidade. O senhor acha que deve ser opcional, deve continuar obrigatório o voto de castidade e celibato ou não? Sim, para os padres. Sim, né? para os padres. Sim. Então, tem que esclarecer o seguinte. Existe o celibato, ele é evangélico, ele vem da atitude, da opção de Jesus Cristo, de Paulo, e, portanto, está na história desde quando nasceu, e ele é pelo reino. Agora, na prática da caminhada da igreja, por causa de culturas, existe também, como no Oriente, na igreja ortodoxa oriental católica, os padres conservaram o costume de ser casados, a igreja conservou e reconhece isso como possível. Na igreja latina, desde o ano 1000, se tornou, a igreja oficializou que os padres sejamos todos celibatários. Então aí há duas coisas, além de ser uma possibilidade, se tornou uma lei. Além de ser um carisma que vem de Cristo do Evangelho, se tornou uma lei. Então, é possível, eu acredito sim, que um dia a igreja pode deixar livre, pode mudar essa lei, ser opcional, mas nunca vai deixar de existir também o celibato para aqueles que se sintam, portanto, chamados a um testemunho mais radical pelo Evangelho. Então, nunca que a igreja vai dizer é obrigatório que todos os padres sejam casados. Jamais ela vai fazer isso. Ela estaria contrariando o próprio testemunho de Cristo. Outra pergunta. No início do cristianismo, do catolicismo, que foi a primeira, né, fundada por Pedro, os papas se casavam? Existe na história papas que foram casados? Até o ano 1000, por exemplo, teve algum papa que se casou? Não, no meu conhecimento, não. Não? Não. Então vou pedir uma coisa aqui pro bispo, Dom Aristeu. Não.
pedir uma coisa, saindo um pouquinho da direção, mas já que está pressionando, eu queria que o senhor pedisse aí ao vivo e a cores pra gente, para todos os ouvintes. Seria, se der para o senhor pedir, é o seguinte, para as pessoas pensarem mais, quando irem na missa, irem para rezar, ir para orar e não para desfilar. Sim. Porque tem muita mulher que vai com roupas indecentes na igreja. A Matriz tem muito, todas as igrejas, não só a Matriz, mas tem muitas mulheres que parece que vai lá mais para ser vista do que para, acho que orar, para pensar em Deus. Eu acho que deveria ter um respeito maior nessa parte. Vai de mini saia, vai de blusa de decote. Às vezes a gente está tão concentrado querendo ter a palavra de Deus, mas a carne do homem é fraca e às vezes ele não está preparado e olha para o lado. Eu acho que as mulheres poderiam respeitar mais a igreja nesse ponto. E mais preocupada. Eu agradeço a você de ter tocado nesse assunto, que é um assunto que às vezes a gente fica com vergonha de falar nele, até na homilia, antigamente a gente falava mais. É porque você fica desconfortado e tem vergonha de dizer à pessoa que ela está mal. Desconfortável fica. É a gente quando ela chega de mini saia. Exatamente. Olha. É porque, você sabe, a gente fica desconfortável porque é vergonhoso dizer você está mal vestida. É momentos, às vezes, que eu tenho que fazer, particularmente, chamar e falar. Mas é uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso. Saber onde que você está. Saber onde que você está. Casa de Deus, né? A casa de Deus. Então, você não vai ao clube com roupa social, a rigor, você vai... Terno e gravata. Exatamente, não vai. Então, eu acho que é oportuno você dizer isso, você está fazendo um serviço à comunidade, me dá a oportunidade de falar isso. Eu acho que esse problema vem desde a educação das crianças. Da educação. Mas é na missa das crianças que tem isso. As crianças já vêm... às vezes isso acontece incentivadas na casa, né? Exatamente. Eu pensei que ele queria dizer na missa das crianças. Mas isso vem de casa. Posso chegar lá também. Posso chegar lá também. Eu acho que os pais, as mães é que devem... As crianças têm que ser educadas com esse bom senso. Porque esse senso de respeito, de estar adequado aonde você está, isso faz parte da educação da pessoa. E às vezes as mães, os pais descuidam disso. E é por isso que a menina que nasceu está lá dentro de casa como se ela estivesse no clube, vai para todo canto tivesse clube. A hora que ela vai para a igreja, eu acredito que ela vai sem maldade, mas achando que aquilo é tão natural, então é como se não fosse nada. Então, essa chamada é importante. Nós podemos nos relaxar, se ter consciência de onde nós estamos, para que estamos e, sobretudo, do testemunho que nós temos que dar. Então, vale a pena, sim, essa chamada sua. Eu acho que é importante as mulheres pensar um pouco, as mães pensar um pouco, e já desde como também vestir os seus filhos, as suas crianças, e sobretudo quando vão para a igreja. Não. Acho que isso que você falou, eu não acredito que aconteça em parte nenhuma de a gente fazer papel na igreja, ou fazer uma coreografia, ou uma encenação, sem o devido decoro, sobretudo para subir no altar ou para estar ali na frente da comunidade, ai daquele que escandalizar os outros, né? Independente de estar na igreja. Agora, imagina ser na igreja. Sim. Em vez de você elevar o sentimento das pessoas para Deus, para rezar, você distrair, a sua forma está assim, chamando a atenção para você e não para Deus. Vale para nós padres também. Que ele cresça e eu diminua, né? Exatamente. Já dizia Paulo. A nossa forma de estar ali na igreja tem de ser uma forma que seja, vamos dizer assim, para refletir para Deus, para conduzir para Deus. Não pode ser para a gente. E se não pensar, pode acontecer assim. Nós não vamos exigir hora nenhuma que roupa usar, né, Doriceu? Não. Mas eu acho que é o bom senso de cada um, né? Então, porque, por exemplo, quando você vai no fórum, tem toda uma exigência para você entrar no fórum, para você estar diante do juiz. Então, não é diante do padre, não é diante do bispo que você vai estar na igreja. Você vai estar diante de Deus, diante do próprio Cristo, né? Então, imagine se você fosse convidada ou convidado para ir estar diante do Papa. Você católico. O Papa vai vir, você não vestiria de qualquer jeito. Você colocaria sua melhor roupa, você talvez até exageraria um pouco, entre aspas, no sentido assim, a mulher faria uma maquiagem diferente, né? O homem se arrumaria até melhor para ver o Papa, né? Isso. Agora, por que não pensar que
Jesus que está ali no sacrário, no altar, na comunidade reunida para a celebração, não é mais importante, inclusive, que o Papa, né? Que o Papa é um pontífice, o Papa é só o que nos liga a Deus. Então, estar ali na igreja, você vai estar diante de Deus. Como que eu vou chegar, me apresentar diante de Deus? Né? Então, essa é a reflexão que todo mundo tem que fazer. Ô, padre, aproveitando que o senhor está aí no microfone, a gente tem uma campanha, bispo, que é 93 Beneficente é com a gente. É uma campanha da rádio toda, começou aqui no Mexidão. E a Cacau tá mandando aqui, tem 2 sacolas de roupas de frio de crianças para doar. E tá perguntando um lugar mais próximo para mandar. A paróquia vai começar uma campanha? Isso, no mês de junho nós vamos fazer a campanha do agasalho lá na paróquia São Geraldo. Então a gente pode pedir para pegar essa sacola dela, deixar aqui na rádio, o senhor pega depois? Pode encaminhá-la diretamente para a paróquia ou aqui para a rádio, a gente pega aqui depois. O maior prazer a gente vai fazer isso, né? E distribuir depois para as crianças e para quem quiser. Né? Tá então, bom. já fique sabendo aí, se você tem alguma roupa mais usada, que você não vai usar mais, né? Tem um santo que eu me esqueci o nome dele agora, que dizia que o que sobra no seu guarda-roupa é o que falta para o irmão, né? Verdade. E eu sempre faço a campanha do agasalho, eu brinco assim, que tem a regra dos 6 meses. Não sei se vocês já escutaram a regra dos 6 meses. Tá no seu guarda-roupa, você não usou, tem 6 meses que você não usa, você não vai usar nunca mais. Cabide não sente frio, não. Né? Não. A Polícia Militar usou esse slogan. Passa pro outro, né? E deixa eu aproveitar, Padre Marcelo. Deixa eu te perguntar aqui, então assim, ó. Boa tarde, Padre Marcos Vinícius. Padre Marcelo deve estar dormindo na hora porque dessa. você falou. A Eunice perguntou aqui o seguinte. Boa tarde a vocês. Gostaria de saber se quando eu casar posso comungar, pois já fui casada na igreja, mas infelizmente não deu certo e agora estou com outra pessoa há 7 anos e vamos nos casar. Muito obrigado, Eunice. Eunice, o que o bispo e eu, o Carlinhos já tinha apresentado essa pergunta pra gente aqui, esse questionamento pra gente aqui quando estava no intervalo, né? E é o que o bispo e eu conversamos aqui. O primeiro passo é você procurar o pároco da sua paróquia, onde você mora. Se você mora perto da paróquia São Vicente Ferre, perto da igreja São Vicente Ferre, você procura os padres da paróquia São Vicente Ferre. Se for perto da Sagrado Coração de Jesus, procure lá os padres do Sagrado Coração. Enfim, procure o padre da sua paróquia, explica para ele tudo direitinho, que ele vai saber dar as orientações. Porque, vou só dar o exemplo para você, porque é o seguinte, você não esclareceu aí se o casamento vai ser só no civil, ou se você conseguiu a nulidade do matrimônio e vai casar, e a igreja autorizou você casar no religioso. Não é casar de novo, né? Eu expliquei da outra vez que eu vim aqui, né? Existe um único casamento, né? A igreja vai ver se aquele seu primeiro casamento foi de fato válido, foi de fato um casamento, se não foi teatro. Então, se você fez esse processo de nulidade e se você agora vai casar na igreja com esse novo companheiro, então você está apta a comungar, você está com todos os direitos de participar plenamente da mesa da comunhão. Agora, se for só o casamento civil, é bom você procurar o padre, que ele tem várias outras orientações para te passar, inclusive da sua participação, porque se você for casar só no civil, se você for separado e for casar só no civil, tem como você participar da igreja, tem várias pastorais que te acolhem, tem vários serviços na igreja que te acolhem. Só no civil. Pois é, aí então é interessante procurar o padre, para o padre te acolher lá na paróquia, te falar como você vai fazer essa comunhão com Deus, com Cristo, né? E por enquanto, antes de você conversar com o seu padre, afaste um pouquinho da comunhão, né? Só para você ter esse tempo de conversar com o padre, e talvez na conversa com o padre ele vai te orientar, inclusive, para você entrar com o processo de nulidade. O bispo quer conversar com você um pouquinho, Eunice, vou passar o microfone para ele aqui. Justamente isso, você dizia que queria reforçar, Padre Marcos, respondendo para a Eunice. Para a Eunice. Eunice, boa tarde, Deus te abençoe. Obrigado pela sua pergunta, muitos talvez gostariam de fazê-la. É importante, inclusive, que você converse com o pároco para analisar um pouco e contar essa história do seu casamento anterior que não deu certo, porque pode ser que há uma situação aí que vai justificar um processo de reconhecimento de nulidade, porque o Papa abriu bastante mais agora as possibilidades da gente estar avaliando um casamento que não deu certo. Pode ser que há sinais, há argumentos para te dizer, não, na verdade, esse casamento pode ser revisto
e declarado que não existiu casamento, e você pode casar não só no civil, mas no religioso também. Hoje, esse processo está bem mais fácil, bem mais ágil, ainda vai ficar melhor ainda, porque nós estamos colocando os padres para estudar, para fazer tudo na diocese. Atualmente ainda precisa de levar esse processo para Divinópolis, para analisar, mas está ficando cada vez mais próximo de uma agilidade rápida. Tem alguns casos, né, Dom Aristeu, que até o senhor, quando o caso é muito claro, né, é muito óbvio, até o senhor pode declarar nulo, né? Sim. Ô, Bispo, eu tenho uma pergunta para fazer. Se a pessoa for evangélica e o namorado for católico e a pessoa já foi casada na igreja evangélica, para casar na católica, como que é? Ai, Renata. Nossa, Renata Foguinho. Outro pedido de casamento no ar, né? Mais um pedido. Ô, Renata, já muda pra casa, já casa. E dessa vez é o bispo que vai responder. Não, já tem que casar, agora é o bispo. Então, agora não vai ter motivo para enrolar mais, não, hein? Não, tá difícil. Eu vou Renata do céu. Olha o nome dela, Renata Foguinho. Não foi você que mandou fazer essa pergunta, não, Renata? Não, mas essa aí já foi respondida, foi uma brincadeira. O Moacir, o pessoal da Retífica Formiguense está ligado com a gente e agora começou a chegar a pergunta. Charlotte. Olha pra você, ó. Oi, boa tarde, meu nome é Cássia. Peça ao Dom Aristeu para falar a respeito da febre da Nossa Senhora de Lourdes. Não, a febre no bairro Nossa Senhora de Lourdes, que os católicos estão em célula. O que ele acha desse projeto, Célula Católica? O padre Fábio, daqui de Formiga, lá do Nossa Senhora de Lourdes, ele criou as células católicas e cresceu muito lá. Sim. Não, veja bem, é uma metodologia de catequese e de evangelho que é da igreja também. É uma opção, portanto, é legítimo. Digamos, uma modalidade de organização da paróquia. Não importa que nome demos, o importante é que, fundamentalmente, é a mesma coisa. A educação, a organização de pequenos grupos, nós chamamos pequena comunidade, às vezes chamamos círculo bíblico, ou chamamos... às vezes o que pode variar é o tipo de subsídio, de material que usa. Não tem novidade. Onde uma ou mais pessoas estiverem em meu nome, exatamente. Eu estarei. O importante é que as pessoas aprofundem sua fé, que estudem, levem a sério o caminho, né, do cristianismo, que estude a palavra e que se comprometa na comunidade e que assuma compromisso com a sua comunidade. Então, abraço para o padre Fábio, que leva isso muito a sério e realmente tem estado lá várias vezes. E há um senso de comunidade bonito e muito forte, um compromisso, a gente vê as famílias participando, um trabalho muito bonito. Então, é uma opção que foi feita com conhecimento nosso. Então, é um trabalho legítimo e da igreja. Mudando o assunto, Charlotte, o Dom Aristeu tem um óculos igual ao meu. Eu quero ver agora vocês falar que o meu óculos redondinho é igual ao do Clodovil. Que eu falo pra eles, o meu óculos parece com o do John Lennon e Eric Clapton. E agora com o do... eu vou falar agora. John Lennon. Claro. E eu vou falar agora. Esse óculos é do Clodovil? Não, é do Dom Aristeu. Igualzinho do Dom Aristeu. Agora eu tenho que falar. Mais gente aqui, Dom Aristeu. Sim. Parabéns por este momento. Tive o prazer de estar em Luz e fiquei maravilhado com a belíssima catedral. Um abraço do seu amigo Valdivino, que está ouvindo a gente. Sim. Aqui é o Marcelo Martins. Tire uma dúvida. Minha esposa não é crismada. E ainda ela poderá crismar em nossa paróquia matriz São Judas Tadeu. Ou pode crismar em outra paróquia. Ela tem que crismar na paróquia dela ou pode ser em outra? Não, isso aí é um acordo dela com... Ela tem de se dirigir à sua paróquia. Uhum. O padre pode licenciá-la, portanto, para que ela participe da crisma em outra paróquia. Não tem a mínima dificuldade. É uma questão de comunicar, de entender-se. Sim. Entendi. E tem mais aqui, deixa eu ver quem é. Não tem nome. Não tem nome, mas boa tarde, meus queridos. Estou ligadinha. Luz Lindo. E fotos da catedral? Ah, sim. Linda mesmo. Vamos abrir a foto pra gente ver. Sim. 100 anos de Diocese de Luz. Lembrar o Maurício e agradecer a Zoom, que está aqui filmando tudo. E no vídeo vamos colocar o slogan
A logomarca do Centenário. Do Centenário. Sim. Tá aí a catedral. O senhor vai aceitar a Rádio 93 lá fazendo a cobertura ao vivo? Podemos ir? Vamos, Charlotte? Muito prazer. Mexidão, vamos fazer a cobertura ao vivo? Sim. Vamos lá, Maurício? Sim. Fechado? Tá. Então, beleza. 93 Entre vai em lá. contato com o padre Igor, que está coordenando, porque aí para questão de ligações, um grande prazer, viu? Ao vivo. E vamos ver quem tá com a gente aqui ao vivo. Alô? Alô, bom dia, boa tarde. Boa tarde, bom dia, do jeito que você quiser. Quem fala? O Vitor, Oi, Vitor. Oi, Vitor. Quantos aninhos você tem, meu querido? 9. Tá falando de onde, meu amor? Aham. Você tá falando de onde? Da paróquia de São Judas. Da paróquia de São Judas. Boa tarde, Vitor. Um abraço pro padre Biratã, pro padre Marcelo aí, para toda a comunidade, viu? Pro papai e pra mamãe, viu? Que beleza. Um abraço pros Obrigado por ter ligado, viu? Você quer mandar abraço pra quem, Vitor? Coroinha. Pros Quer coroinhas. que você manda um abraço pros coroinhas do São Judas. Você sabe o nome deles, Vitor? É um punhado, né? Um São monte. 70. 70? Eu já sabia. 70. Olha, Pensando bem, não fala Foi- os nomes, Minha não. mãe que é coordenadora. Sua mãe que é a coordenadora. Um Como que é o abraço nome da pra sua ela. mãe? Hã? Como que é o nome da sua mãe? Fernanda. Fernanda. Então o bispo vai mandar um abraço pra Fernanda, coordenadora dos coroinhas eles de São foram Judas. todos lá no dia da peregrinação de formiga lá. Ah, é? Foram todos. Foi a de formiga que estava maior número de pessoas e de coroinhas. É o que o senhor disse, começa do berço. Exato. Começa em casa. É, perfeito. Obrigado, viu, meu querido? De nada. Tchau, Vitor. Tchau. Obrigado, e se você viu? também quiser participar, pode ligar. 33222565. Oi, fala pra Charlotte mandar um abraço pro Otiniel. Otiniel. Manda Tá aí. mandado, meu querido. Oi, boa tarde. Mas, Aqui ô, Flavinha, mas a Charlotte veio ou não veio? Vocês decidem. a Charlotte aí, né? veio, mas o Carlinho, pois, era de castigo. Ela tá de castigo ali. Oi, boa tarde. Aqui é a Josiane. Gostaria de saber se esse ano vocês vão fazer a campanha do agasalho. Vai fazer, já foi dito, né, Padre Marcos? E quem quiser também pode deixar aqui na 93 que a gente encaminha para a Paróquia São Geraldo. Nós vamos para um rápido intervalo, Bispo, e depois, no próximo estamos bloco, terminando. Aí a nós palavra vamos voltar dele. com a palavra do senhor para o senhor bem, fazer as considerações e dizer sobre coisas importantes que o senhor também trouxe para a gente. Muito bem, hoje o pessoal deve estar notando, o programa está atrasando um pouquinho. Antes, Charlotte, deixa eu colocar um áudio que veio da Casa Divina Misericórdia, a coordenadora Carolina Barros, que está aqui em Formiga, aguardando o bispo lá. Ela mandou um áudio que ela teve lá na Diocese de Luz. Vamos ouvir. Oi, Flávio. Estou ouvindo vocês, né? Junto com o nosso bispo. E eu também tive a oportunidade de estar em Luz. Realmente a matriz é muito bonita e também o palácio, né? Que é bem bacana, eu não conhecia ainda. Nunca tinha conhecido um, né? Não só esse, mas nunca tinha conhecido nenhum outro também. E eu estive lá para uma formação muito importante, que talvez seja legal de falar junto com o bispo, que é o encontro da Caritas aqui da nossa diocese, né? Foi muito legal, foi muito rico, né? E a gente está tentando dar andamento nesse trabalho. Um grande abraço para vocês, viu? E a gente está esperando vocês na casa de acolhimento daqui a pouco para a missa, para a celebração, viu? Um grande abraço, tchau, tchau. Obrigado, Carol. O bispo tá aí. O microfone, Silêncio. tem que trazer o microfone para ele aqui. Ok. O Padre Marcos roubou o microfone do bispo, não devolveu, não. Ah, tá dando briga. Olha o fight aí. Isso. Muito bem. Colocar a música de fundo. Ouvimos o pessoal da Retífica Formiguense. Parabéns para você, Carlinhos e Flaviano. Bela entrevista, muito obrigado. Agora, bispo, nós estamos chegando ao final do programa. O senhor também já deve estar cansado desses dois burricidos aqui, né? Mas apesar que o senhor aguenta o Padre Marcos, é tranquilo, né? Então, E as considerações do senhor e o que o senhor quiser falar, fica à vontade. O microfone agora é do senhor e a rádio é do senhor. a minha primeira palavra é de agradecimento. Nós que agradecemos. Então, a você, ao Grupo Leão, que são leões, né? Porque São leões, mantém, 3 ainda. exatamente. Então, agradecimento a eles e parabéns pela iniciativa de manter essa instituição tão importante à sociedade, que é de promover o diálogo, promover a informação e por uma comunicação sadia, como essa que eu estou vendo aqui, que é na brincadeira, no bate-papo agradável, na conversa de quem não quer nada, está passando valores, está resgatando o diálogo, está fazendo assim
eu também estou emocionado, né? Fazendo a gente falar da nossa caminhada, de nossa sociedade, de fortalecer o bem, de fortalecer quem quer fazer o bem, de promover também a união entre todos que acreditam na causa do reino de Deus, que Jesus Cristo trouxe e nos entregou pela fé. E acreditando que a gente, dialogando, se respeitando, respeitando as diferenças, respeitando da própria caminhada também, até as fragilidades que porventura acontecem em nossa vida. Você aqui abertamente relatou suas dificuldades, o Carlinhos também contou da sua busca, né, de oração, que um momento foi ajudado, e todos nós. Então, a gente fazendo essa experiência humana, nós encontramos Deus, nós encontramos a fé. Porque encarando a nossa realidade, o que nós somos diante de Deus que nos ama, que provou isso por Jesus Cristo, que deu a vida por a gente, que nos deu o seu Espírito, o seu sopro, que é o Espírito Santo, para a gente ser capaz de conduzir-se para o bem e pelo bem, e pelo amor fraterno, para que a gente possa realmente realizar-nos e dar um pouquinho de contribuição para realizar a sociedade. Uma coisa que mais me entristece é de ver que, assim, o ser humano, estou falando em geral, não estou pensando em ninguém concretamente aqui, mas o perigo que tem entre 1000 opções, 1000 seduções que existem hoje na sociedade, há pessoas que seduzem as outras por mal, por exemplo, a juventude. Faz propostas que não ajudam a crescer, que não ajudam a amadurecer. Então, eu quero agradecer esse momento, esse trabalho de vocês, agradecer ao Padre Marcos Vinícius, a sua presença e esse apoio aqui a vocês nos meios de comunicação, isso é importantíssimo. Muito. Parabenizar, não só ele, para todos os padres aqui, o Padre Igor, por exemplo, o Padre Hildo, acreditam e apostam e vivem aí no rádio fazendo presença, isso é muito importante. Agradecer por esse espaço. A própria a equipe lá do São Vicente, os padres deonianos, tem a Rádio Cor, que também, isso é muito importante porque chegam a pessoas, a circunstâncias, a lugares onde jamais chegaria o padre, o bispo, para falar uma palavra ali, porque é muita gente, a gente lida, graças a Deus, com muita gente. Então, quero agradecer. Com relação, também pode ficar livre, se quiser livre. Que pontue algum ponto, Padre Marcos, também. O Luizinho está escutando o senhor, viu? Sim. Luizinho de Paula. Que agradece, o Luizinho de Paula, agradece ao Dom Aristeu as belas palavras e aguarda a visita dele no programa Renovação Carismática. Sim. Pois é. Chama ele para mim, Charlotte. Estou ouvindo. Dê abraços ao Padre Marcos também. Pois é, parabéns, Luizinho. Você também por está ocupando os meios de comunicação para levar a oração, levar a fé em Deus. É muito importante. Bom, outra coisa importante que agradeço muito é essa chance de nós estarmos aqui, o Padre Marcos e eu, que somos da equipe de animação desse centenário, está partilhando essa caminhada bonita, esse processo bonito que começou há 3 anos, desde a minha chegada. No dia da minha chegada eu já falei, eu vejo que a providência de Deus, eu estou chegando aqui para fazer a festa. E naquele momento nós começamos, logo em seguida, a formar equipes com os padres refletindo e criamos um processo bonito que vai vamos dizer assim, ficando cada vez mais arrojado e vai se desaguar no dia 8 lá. E no dia 8, bispo, eu assumo o compromisso de estar ao vivo com a 93 na Diocese de Luz, transmitindo o centenário da nossa Diocese. Que beleza, que coisa boa. Obrigado. Está prometido aqui no ar, eu estarei lá presente. Então, que bom. A Renata também vai. Sim. Vai casar. Sim. Sim. Uma experiência bonita, por exemplo, essas visitas das paróquias por grupo, que nós chamamos de forania, é uma coisa maravilhosa, porque não é simplesmente uma celebração, é uma convivência, uma partilha, o pessoal se conhece, se dá conta do que da sede da diocese, o que é, e faz a experiência. E nisso nós estamos sendo igreja, porque a igreja é isso, nós, cada um sair do seu canto, partilhar, ajudar, assumir as causas,
Que maravilha que nas nossas conversas e mesmo lá, vocês estão dando notícia, o apoio que você dá, a casa que te ajudou, que te deu a mão no momento lá, a Divina Providência, né? Divina Misericórdia. Divina Misericórdia, que vamos estar lá daqui a pouco. Um abraço para vocês. 3 horas na hora da Os misericórdia. jovens, eu estou ansioso para chegar lá. Vamos estar chegando já. Que é marca da passagem do Padre Aurélio por aqui, né? Sim. E falando do Padre Aurélio, quero saudar e parabenizar os nossos padres deonianos, que já são 95, 96, mais quase um centenário de presença aqui também. E através do Padre Marcelo, que é o pároco, saudar toda a equipe dos deonianos, que andam muito em sintonia conosco, graças a Deus. Muito bem. E agora, então, e também dizer que no dia 8 não termina o centenário, porque nós fizemos um projeto de vir de 3 anos atrás e ir até o fim do ano celebrando o centenário. Mas o dia 8 é a grande festa. Será precedida por um tríduo em que as paróquias, todo mundo vai ter a oportunidade de rezar, de sintonizar o coração, as preces, as orações. E depois, no dia mesmo 8, que é o dia festivo, 10 horas da manhã, não tem missa nas paróquias de manhã. Vai ter uma modificação, uma revolução nas paróquias. Não tem missa de manhã. Salve se o padre, por juízo, alguma situação, fizer alguma... Mas ele tem a liberdade e os paroquianos saibam que é um apelo diocesano. Então não vão crucificar o padre se ele tirar um horário de missa de manhã, porque ele vai precisar estar lá. Do padre, não. Não. E ele vai ter que estar lá e os paroquianos em maior número possível também. E depois vai continuar. E nessa continuidade que vai até o fim do ano, eu quero falar de uma coisa importantíssima que vai acontecer já a partir de agosto. Nós vamos fazer o movimento ecológico de espiritualidade cristã ecológica. É aquilo que nós chamamos de Romaria das Águas, porque essa diocese está situada num privilégio de região que é as nascentes de São Francisco, o Rio Grande, as águas. E nós precisamos, como o Papa Francisco nos pede, fazer um trabalho de cuidado da natureza, de conscientização, das pessoas usarem com amor, com respeito, sem destruir, cuidando das águas, das árvores, enfim, da natureza, com carinho, com amor, como extensão, como nossa casa, como parte de nós. E com o cuidado também de que esse patrimônio passe para o futuro. Então, por isso, essa Romaria das Águas, aqui em Formiga vai acontecer um debate na universidade, promovida por causa dessa atividade. Os padres de manhã estavam lá reunidos para definir isso, e desde já fiquem atentos, vai ser uma discussão muito importante em todas as regiões. E vai ter uma culminância no dia 16 de setembro, lá em Lagoa da Prata, nova grande celebração de todas as paróquias, onde o foco vai ser rezar a Mãe Natureza e assumir o compromisso de cuidar dela, esse patrimônio lindíssimo e maravilhoso que nós temos na Diocese. Bispo, muito obrigado, Padre Marcos. Agora já vamos encerrar, senão não dá tempo da missa da Cadim. Isso. Mas antes eu quero que o senhor dê uma bênção para os nossos ouvintes, pode ser coisa rápida. Sim. E uma bênção especial para o Carlos Henrique Lopes, que está fazendo aniversário amanhã. Certíssimo. Ele escondeu de todo mundo, mas ficamos sabendo. Perfeito. E eu também quero agradecer, sinto orgulho de falar que sou seu amigo há tantos anos. E esse programa vai longe. Segura que é nós. É à toa que chama Mexidão. Bispo, agora o senhor pode ficar à vontade para... Então, vamos invocar as bênçãos de Deus para a Rádio 93, para você, para toda a equipe que é mantenedora e proprietária, para nossos ouvintes todos. Na intenção do nosso irmãozinho aqui que está aniversariando amanhã, ele me contou que maravilha, todos os trabalhos aí de jiu-jitsu, que ele é... Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, que ele é especialista, professor, e através disso faz muito bem as nossas crianças, educando, disciplinando, dando a oportunidade de criar espírito de valentia, cidadania e espírito de respeito e de religiosidade também, muito importante, né? Então, Deus seja louvado. Então, eu convido vocês a interiormente sintonizarmos, rezarmos um Pai Nosso
e fazemos uma prece final e pedir de Deus a bênção em todas essas intenções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradecendo a nosso Deus e nosso Pai, festejando um centenário jubilar, a Igreja de Luz e toda a sociedade, venho hoje vos louvar pela graça de evangelizar. Nós damos glória ao Pai, a Jesus o Salvador, o amor crucificado do universo Senhor, e glória ao Santo Espírito de amor. Dá-nos, Senhor, tua graça e muita fé para lutar. Nos dê sabedoria e um coração que saiba amar e ensina-nos a evangelizar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.